Então, a TVA está sendo pouco a pouco desmascarada, mas ainda tem muita coisa ali para ser explicada. 3 androides não explicam tudo o que está acontecendo ali. Afinal de contas, os Locks nasceram para ficar sozinhos para sempre. Eles sempre perdem. Uma paixão entre um Loki e outro Loki pode desencadear o colapso multiversal. Vamos conversar um pouquinho sobre o episódio 4. Lembrando que para falar sobre o que eu tenho que falar nesse vídeo, eu vou precisar mencionar alguns spoilers. Então, se você não gosta, não tem problema nenhum, não assiste esse vídeo. Tem alguns outros vídeos no canal para você assistir. Quando eu disse no vídeo anterior que o Loki estava transferindo o seu amor para o seu outro eu, a Sylvie, eu estava certo. Mas o episódio 4 nos faz pensar que é por causa dessa paixão que está acendendo que esse evento Nexus começa a surgir. Durante o episódio 4, o Loki diz para Sylvie que eles são sobreviventes, ou seja, eles nunca morrem. Eles existem e continuam existindo. Enquanto isso, a morte iminente vai se aproximando cada vez mais junto do apocalipse de Lamentis 1. E é aí que tá. Um Loki não morre, ele existe e continua existindo. Ou seja, se a vida de um Loki, ou nesse caso, 2 Lokis é colocada em risco, então a realidade também vai ser posta em risco. Então a existência do Loki é natural à existência de todo o resto. O caos, ou seja, o Loki precisa existir para que todas as coisas existam também. Sem o Loki não haveria Vingadores e tudo que se desenrolou dali para frente. Então a entidade do Loki não pode simplesmente deixar de existir, morreu e acabou. Ela precisa existir e ela vai continuar existindo de alguma forma. O ponto alto desse episódio é o despertar. À medida que a verdade vai se espalhando como se fosse um vírus capaz de derrubar até aqueles soldados mais leais, a gente começa a entender de uma vez por todas qual é a história, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O TVA é uma farsa, assim como eu tinha dito no episódio anterior. Os Guardiões do Tempo são irreais, apenas folclore, uma ferramenta para manipular as massas. A desconstrução do que é aparentemente divino na série pode ser explicada por alguém que acreditava fervorosamente em Deus e de repente simplesmente deixou de acreditar. O divino perde peso e passa a ser questionável. Nesse caso, ele perde toda a sua influência e nos deixa uma pergunta: se não são os Guardiões do Tempo que controlam a TVA, então quem é? Assim como as igrejas, no exemplo que eu dei agora há pouco, o TVA precisa também ter sido construído por alguém. Os templos das igrejas que a gente conhece não caem do céu, não é fácil assim. Templos são erguidos e o TVA precisa ter sido erguido, precisa ter sido construído por alguém. Existe um engenheiro por trás da TVA. Se os Guardiões do Tempo são androides, robôs que são manipulados por qualquer um, até mesmo eles precisam ter sido construídos, criados por alguém verdadeiramente poderoso. Poderoso ao ponto de impedir que os Lokis usem a sua magia dentro do ambiente da TVA. Alguém que se especializou na captura dos Lokis e com o passar do tempo percebeu que precisava de uma coleira para manter essas temíveis variantes presas. Tá, os Guardiões do Tempo são falsos sim, mas quem criou eles? Quem criou a TVA? Eu acho que essa que é a pergunta que vale $1 milhão. E é exatamente essa pergunta que a Sylvie está se fazendo, é exatamente esse o sentimento que ela tem no momento que ela ameaça a vida da Ravonna, praticamente implorando por uma resposta. E falando na Ravonna, ela continua mostrando vez após vez que ela não é a pessoa que ela diz ser. E diferente do que pode parecer, ela não tá nem aí pro bem-estar do universo, ela só quer saber dos próprios interesses. Talvez manipular aqueles androides chamados Guardiões seja parte do plano. Talvez ela esteja querendo manipular os Guardiões para alcançar os seus próprios interesses. Talvez seja esse o plano maior dela. As variantes são manipuladas para esquecerem quem elas eram no passado, e quando elas começam a despertar, a acordar para a verdadeira realidade de quem elas eram no passado, elas são prontamente eliminadas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse caso, a verdade é a causa da sua morte. O que é no mínimo estranho, principalmente quando essa atitude parte da chefe da TVA, a pessoa que deveria estar preocupada com o bem-estar dos funcionários dessa empresa burocrática. Mas aí você pensa direitinho. A partir do momento que você precisa apagar da realidade, ou seja, sumir com algumas pessoas que descobriram algo que não deveria ter sido descoberto, isso implica em duas coisas. 1. O executor sabe toda a verdade, e 2. Essa verdade não é boa. Pelo menos não é boa para essa pessoa que descobriu. Eu não acredito que a Ravonna seja a vilã principal da série, mas que ela é um peão, ela é. Quem realmente está por trás da criação dos pseudo-criadores, os Guardiões, vai ser revelado muito em breve. E esse sim vai ser o vilão da série.
essa pessoa que tá por detrás de tudo isso, por trás da TVA, é o grande vilão da série. Pode ser ela ou pode não ser, enfim. Agora eu te pergunto, como seria uma realidade onde o Loki venceu? A cena pós-créditos do episódio 4 mostra essa realidade, uma realidade onde o Loki venceu a guerra, a Batalha de Nova York. Com os Vingadores derrotados, como aquele prédio atrás dos Lokis já denuncia, devastação para todos os lados, vazio nas ruas e uma realidade que simplesmente não tem relevância nenhuma. É como eu disse, o caos precisa existir, e mesmo que o Tom Hiddleston não faça mais parte do universo cinematográfico da Marvel, nós ainda vamos precisar de um Loki. A única coisa que me incomoda nesse episódio é a ausência de consequências. Então quer dizer que ninguém morreu, então ser podado na verdade é ser teletransportado para uma realidade alternativa. Eu realmente fiquei chateado por ver o Mobius morrer tão rápido, mas passou. Foi isso, aconteceu. Mas aí no final do episódio a gente descobre que corre o risco dele apenas ter sido transportado para uma realidade onde os jet skis são todos quebrados. Precisamos que as consequências continuem sendo reais. Que o Thanos continue morto, que o Stark continue morto, que o Mobius continue morto e que o Tom Hiddleston arranje uma forma de dizer adeus ao personagem nessa série. Porque caso você não se lembre, o Loki morreu. Vingadores Ultimato mostra isso. O Loki morreu de fato, sem mais ressurreições, acabou. Se as consequências dos filmes do universo cinematográfico da Marvel não forem reais, eles não vão conseguir se diferenciar de outros blockbusters que falam, né? Não vão conseguir ter essa diferenciação, tipo Transformers, Velozes e Furiosos. O que faz do universo cinematográfico da Marvel uma fórmula de sucesso é exatamente essa conexão entre quem assiste e quem tá lá atrás das telas. São esses sentimentos, os sentimentos de perda, de ganho, de saudade, essas coisas que mantêm a gente com vontade de assistir o próximo e o outro filme. Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda demais o trabalho aqui na divulgação dos vídeos e não esquece de ativar as notificações. Se você quiser ainda mais conteúdo, segue a corporação no Instagram porque lá tem conteúdo extra e coisas que você não vai ver aqui no canal no YouTube. No mais é isso, muito obrigado pela sua presença e atenção e espero no próximo vídeo.